aí, galerinha, beleza, moçada? Tranquilidade, olha aí, comentando o Enem, para que você tenha uma preparação cada vez melhor para esse exame que se aproxima. Nós estamos no Enem de 2009, questão agora de número o quê? 29. Pega aí o seu material, questão 29 do Enem, vamos analisar essa questão que diz assim, ó. Nas últimas décadas, os ecossistemas aquáticos têm sido alterados de maneira o quê? Significativa, em função de atividades antrópicas. São atividades com a participação de quê? Do homem. Tais como mineração, construção de barragens, desvio do curso natural dos rios, lançamento de efluentes domésticos e industriais não tratados, desmatamento. Gente, não precisa mais nem a gente ler o texto todo. A questão vai falar de um fenômeno muito comum e que tem tudo a ver com questões do Enem. Eutrofização. O que é esse processo de eutrofização? É um mecanismo, é a chamada morte do ecossistema. O que leva às vezes à morte desse ecossistema? Primeiro, você tem uma grande disponibilidade de componentes dissolvidos de matéria orgânica no ambiente. Às vezes porque são lançados o quê? Dejetos domésticos, esgoto doméstico não tratado. E essa grande disponibilidade de matéria orgânica no ecossistema pode fazer com que os níveis de nitratos e fosfatos aumente. A consequência inicial desse procedimento é uma proliferação desordenada de quê? Algas. Que inicialmente você pode até ter um aumento da taxa fotossintética, mas com o tempo você vai ter cada vez mais matéria orgânica. A luz começa a ter dificuldade de penetração. A taxa fotossintética diminui. O índice de decomposição realizado pelos micro-organismos aeróbios aumenta. Com isso, consumo de oxigênio. A DBO se eleva. O teor de oxigênio dissolvido cai. E com isso a morte de quê? Peixes, moluscos, mariscos. Então, olha, a morte, a eutrofização de um ecossistema consiste numa sequência de eventos que pode ter início com o aumento da disponibilidade de matéria no ecossistema. Então você precisa dar uma observada com carinho nessa matéria sobre eutrofização, que fala de poluição e que tem a ação antrópica como principal mecanismo desencadeador. Mas o comando da questão foi muito tranquilo, porque ele disse assim, se um pesquisador pretende avaliar, gente, grifa isso, variáveis biológicas de um determinado manancial, deve escolher os testes de quê? O segredo da questão é que quase todos os itens estão associados à eutrofização. Todos eles. No entanto, o que ele disse é que você precisa analisar a variável o quê? Biológica. Qual desses itens contém somente variáveis biológicas que, analisadas, podem definir o evento de eutrofização? No item A tem teor de oxigênio. O teor de oxigênio não é uma variável biológica, é uma variável química, certo? B, teor de nitrogênio, também não é uma variável biológica. No item D, densidade populacional de cianobactérias, até aí beleza. Mas teor de alumínio também não é variável biológica. No item E, teor de nitrogênio, não é variável biológica. Gente, qual dos 5 itens tem somente variáveis biológicas analisadas? O item C. Densidade populacional das cianobactérias e também de invertebrados o quê? Bentônicos. Então, analisando a densidade populacional das cianobactérias e a dos invertebrados bentônicos, isso pode ser um indicativo de que esse manancial está em processo de quê? Eutrofização. Portanto, a alternativa coerente que responde à 29ª questão do Enem de 2009 é a alternativa C. Tranquilidade, moçada? Fortíssimo abraço.